A questão da transmissão em si, do ponto de vista biológico, não tem. Ou seja, dois jovens, adultos jovens tendo relação e dois idosos tendo uma relação, não é que o idoso necessariamente tem um maior risco naquela exposição em si. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje, eu convidei a doutora Keila Freitas, médica infectologista, para falar sobre HIV em idosos. Sim, a população tem cada vez mais tendo uma perspectiva de vida mais alongada e com qualidade de vida e manter, inclusive, as suas atividades sexuais. Por outro lado, o lado negativo é que, infelizmente, esses casos de HIV têm aumentado nessa população. Não é isso, Keila? Muito obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente no Mandcast. Por que está aumentando esse número de HIV em pacientes idosos? Bom, tem dois motivos fundamentais. Primeiro, é importante a gente falar que realmente o aumento da incidência, ou seja, dos casos novos de HIV nos idosos, é uma coisa preocupante. A gente tem os dados da Organização Mundial de Saúde que entre 2007 e 2017 houve um aumento de 20% entre as mulheres com mais de 60 anos e um aumento da incidência em 30% dos homens com mais de 60 anos. Então, não só a incidência tem aumentado, ou seja, os casos novos, mas também a prevalência, ou seja, quando a gente olha a população mais idosa, a gente vê mais pessoas vivendo com HIV entre a população mais idosa. E isso vai ocorrer por dois motivos. Tanto pela questão do aumento da incidência, ou seja, dos casos novos, como eu expliquei agora há pouco, como também o aumento da expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV, porque as pessoas têm neste grupo aí, a gente olha para o quadro inteiro, idosos que vivem com HIV. Neste grupo tem tanto os idosos que contraíram a infecção já idosos, e as pessoas que contraíram a infecção sendo jovens e com todo o desenvolvimento do tratamento que teve ao longo desses anos, né, os avanços científicos com relação ao HIV, as pessoas que adquiriram HIV jovens continuam vivendo, não só sobrevivendo, como também vivendo, e chegaram à vida idosa. E aí isso acarreta uma série de questões específicas para esta população. Entendi. E você tem algum dado para falar da população de idosos, quantos desses contraíram depois de se tornar considerado idoso, né, depois de 60 anos, e quantos que vêm com infecção pré-60 anos? Não, eu consegui o dado da incidência dos casos novos, né? Não o dado, por exemplo, desses 60, das pessoas idosas, quem já tinha e quem tem incidência não. Tem esses dois lados, as duas coisas acontecem. Qual que é a faixa etária de idosos que têm HIV, mais ou menos? Faixa etária por volta acima dos 60 anos. À medida que vai aumentando, a partir de 60 anos, aí já tem esse aumento, e a partir que vai aumentando a idade a cada década, aí a incidência vai diminuindo. Existe algum risco de maior transmissão de HIV entre idosos ou não? A questão da transmissão em si, do ponto de vista biológico, não tem. Ou seja, dois jovens, adultos jovens tendo relação e dois idosos tendo uma relação, não é que o idoso necessariamente tem um maior risco
naquela exposição em si. Mas o que acaba acontecendo é que o idoso, de uma forma geral, ele não, ele tende a pensar menos na possibilidade de infecção que o adulto. E aí acontece por várias questões. Por exemplo, o idoso, antigamente, não tinha quando ele era jovem, mais jovem, não tinha as preocupações com infecções sexualmente transmissíveis que nós temos hoje. E o idoso, antigamente, não tinha uma vida sexual tão ativa como nós temos hoje, considerando não só os avanços da medicina em termos de longevidade, a expectativa de vida é maior, como as pessoas vivem mais e melhor também, mas também outras coisas relacionadas à própria sexualidade, como medicamentos para disfunção erétil, substituições hormonais que acabam aumentando a libido em ambos os sexos, especialmente das mulheres que antigamente, até por questões culturais também, tinha menos essa questão de querer ter relações sexuais. Então, todas essas mudanças acabam fazendo com que os idosos de hoje tenham uma vida sexual mais ativa que os de antigamente, e, por outro lado, pensamento em relação aos riscos não acompanhou essa evolução. Pelo contrário, preocupações que se tem quando jovem, como, por exemplo, a gravidez, que pode fazer com que o casal pelo menos use um preservativo, com pelo menos a preocupação de um método contraceptivo, no idoso não tem. Ele não tem essa preocupação. Então, pode até levar a ter a vida sexual ali de forma, entre aspas, mais livre ou sem essas preocupações de risco para a saúde que precisa ter. Pensando nesse idoso que, eventualmente, ele se infecta com a HIV após se tornar idoso, não aquele que vem já carregando a infecção mais jovem. Então, esse idoso, quando ele pega o HIV, quais são os sintomas que aparecem nesse idoso e que essa pessoa que está sexualmente ativa, seja ele homem ou mulher, precisa prestar atenção para poder, eventualmente, procurar um médico ou fazer alguns exames? Em termos de sintomas, a questão é que quando a gente fala de sintomas de HIV, os possíveis sintomas eles já são extremamente variáveis. Então, assim, a grande maioria das pessoas infectadas não irá apresentar nenhum sintoma específico. Ou seja, vai estar lá caladinho, o vírus se desenvolvendo, a infecção se desenvolvendo, a pessoa adoecendo, indo ali para a fase AIDS, sem sentir nenhum sintoma. Então, não necessariamente precisa ter nenhum sintoma para estar com a infecção pelo HIV. Por outro lado, não necessariamente precisa ter qualquer alteração dos exames de sangue, que é uma coisa também que confunde muito. A pessoa pensa, não estou sentindo nada, logo não tenho doença. Não é verdade, a pessoa pode estar infectada sem estar com nenhum sintoma. Ou a pessoa pensa, acabei de fazer o meu check-up e deu tudo normal, logo eu não tenho nada. O que também não é verdade. A pessoa pode estar infectada e por um longo período os exames ainda não mostrarem nenhuma alteração. Exames como hemograma, colesterol, esses exames que a gente faz no check-up. Então, a não ser que uma pessoa tenha um exame específico para HIV, o teste anti-HIV 1 e 2, negativo, ela não pode inferir que não está infectada. Dito isso, tem uma série de sintomas que pode nos levar a pensar no diagnóstico, que são como sinais de alerta. Só que, no idoso, isso pode acabar se confundindo com doenças já comuns no idoso. Então, por exemplo, situações como
infecções mais frequentes, perda de peso ou perda de massa muscular, tudo isso pode ser um alerta para que a imunidade está caindo, para que tem alguma infecção associada. Mas se a gente não tem a cabeça específica para isso, essas situações facilmente se passa como questões associadas à idade do paciente. E com esse quadro que você desenhou, que fica bem complexo, difícil, né? A classe médica que atua com os idosos, assim, ela tem solicitado os exames de HIV para aqueles idosos que relatam a sua vida sexualmente ativa? Como está isso? Bom, isso é uma luta constante e realmente uma mudança de paradigma, né? Então, não tem nenhuma campanha específica, mas, de forma geral, a gente tenta conscientizar os profissionais aí solicitando estes exames. Da mesma forma que, mesmo nos mais jovens, o ginecologista, por exemplo, que é um médico que mesmo a mulher, sem ter nenhum problema de saúde, costuma ir todos os anos para fazer um check-up, o ginecologista já tem essa cultura de pedir esse exame específico de rotina, independente do estilo de vida da paciente. Mas os homens, primeiro que os homens, muitas vezes, não vai ao médico anualmente se ele não tem nenhum problema de saúde, a não ser os exames periódicos ali da empresa. Mas quando o homem vai, por exemplo, no urologista ou no cardiologista, que são médicos que o homem, quando vai, tem o costume maior de ir sem ter doença, não tem essa cultura tão enraizada como o ginecologista tem. E muitas vezes o paciente precisa de solicitar ou expressar que esteve numa situação de risco para poder fazer o exame. E isso, imagina em idoso, o médico muitas vezes acha que é quase que uma ofensa sugerir fazer esse tipo de exame. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado em termos de comunidade científica mesmo, para mudar essa mentalidade, mas é algo que vai chegando aos poucos. Por isso que a gente tem que trabalhar não só com a mudança da mentalidade na comunidade médica, e aí não é só o geriatra. É da mesma coisa como a gente pensa em vacina. O paciente chegou, a gente tem que pensar em aproveitar a oportunidade para ver se está faltando alguma vacina ou outra. Então, não importa o motivo pelo qual o paciente chegou ao médico, o médico tem que ter na cabeça a solicitação desses exames de forma geral, em qualquer situação de doença, principalmente infecciosa, ou em qualquer condição que mostre que teve uma deteriorização ali do sistema imune, pensar no HIV e não apenas numa justificativa pela idade, por exemplo. Até mesmo descompensações da doenças de base, como hipertensão, colesterol, diabetes, pensar em completar o rastreio com coisas que não vai ser a primeira coisa para ser pensado, mas tem também que ser descartado. E trabalhar este pensamento na classe médica e esse pensamento também na classe não médica, nos próprios pacientes que buscam ajuda. Eu tenho pacientes que tinham situações muito sugestivas, tinha lá os sinais de alarme para a infecção pelo vírus HIV e os médicos não solicitaram o exame e o próprio paciente acabou fazendo o diagnóstico, pensando, pesquisando na internet e pensou na possibilidade, foi na farmácia, pegou o teste, fez o exame e aí confirmou depois com o exame de laboratório, mas não foi o médico, ou seja, o trabalho dos dois lados da mesa é importante, tanto do lado do médico quanto do lado do paciente.
Legal. Eu acho que só para a gente finalizar aqui, às vezes nós vemos algumas confusões assim, o paciente está com HIV e o outro o paciente está com AIDS. Qual que é a diferença de um paciente com HIV e outro com AIDS? Uhum, é muito interessante. Apesar de serem ditos de forma como sinônimos, são duas coisas bem diferentes. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Uma pessoa que vive com o vírus HIV, ou seja, que é portadora do vírus HIV, não necessariamente tem a doença AIDS. Ela pode estar apenas infectada pelo vírus HIV. Então, a pessoa que vive com o vírus HIV e não tem uma queda importante da imunidade, ela não está doente, ela está apenas infectada. Agora, com o passar do tempo, a pessoa que vive com o vírus e não tem o diagnóstico e, consequentemente, não está fazendo tratamento, aquela infecção vai vai evoluindo, o vírus vai multiplicando, vai deteriorando o sistema imune e, aos poucos, aquele sistema imune vai abaixando e aí chega a fase AIDS. É quando a infecção evolui e vira doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é quando a imunidade já está muito baixa. Legal, Keila. Conversamos aqui hoje com a doutora Keila Freitas, médica, infectologista, mineira. Todo mundo percebeu aí o sotaque da Keila. Keila, muito obrigado pelas explicações que você deu nesse tema tão importante, né, de chamar atenção aí para o HIV também nos pacientes idosos. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Mandcast. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço. Se você gostou do nosso Mandcast de hoje, não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber alertas de que um novo vídeo está no ar. Até mais!